TVC 16. Aqui você se vê. Olá, boa noite. O Notícias do Dia está no ar. Hoje é segunda-feira, 29 de março. E você vai ver nesta edição: Prefeitura proíbe a entrada de 567 veículos de outros municípios. Equipes de fiscalização tentam conter aglomerações em Petrópolis. Ponto de vacinação da UBS do Itamaraty vai ser transferido para o Clube Palmeira. Núcleos regionais de tutela coletiva da Defensoria Pública do Rio de Janeiro expedem mais uma recomendação aos municípios do estado. Corte de energia dos consumidores de baixa renda por inadimplência é suspenso em todo o Brasil. Pancadas de chuva forte podem ocorrer até esta quarta-feira. Projeto do vereador Yuri Moura pode acelerar reajuste do aluguel social. Programa Nasceu Bora Cuidar reestreia nesta quinta-feira. Canarinhos lançam nesta terça-feira documentário sobre seus quase 80 anos de história. Agora, no Notícias do Dia. A operação das barreiras sanitárias fixas nas principais entradas da cidade e da barreira volante, que atua em pontos alternativos, impediu a entrada de 567 veículos provenientes de diversos municípios. Somente na ação realizada em Bom Sucesso neste domingo, dia 28, 117 motoristas foram obrigados a retornar às suas cidades de origem, pois os ocupantes não apresentaram reserva em hotéis do município. No ponto de controle do Bingen, 31 carros voltaram e no sistema volante que funcionou no distrito de Secretário, 12 retornos foram registrados. A barreira do Quitandinha durante o domingo evitou que 58 veículos entrassem em Petrópolis, sem apresentar a necessidade e justificativa da viagem. Os agentes realizam uma aferição de temperatura, além de solicitar a apresentação de voucher para os polos de moda da cidade ou a reserva em um hotel para autorizar a entrada de qualquer veículo no município. Caso não haja nenhum tipo de comprovação, o motorista é orientado a retornar. Petrópolis tem hoje um total de 24.307 casos positivos desde o início das estatísticas. A cidade tinha até o momento registrado 666 óbitos confirmados em decorrência da Covid-19. Neste momento, 136 pessoas estão internadas em leitos de UTI privados e pelo SUS. Outras 177 estão em leitos clínicos, considerando leitos privados e SUS. A ocupação de leitos clínicos pelo SUS é de 73,68% e 89,91% em leitos de UTI. A força-tarefa montada pelo governo municipal para atuar na fiscalização e sensibilização da população sobre as medidas de prevenção ao coronavírus está atuando em toda a cidade. Além do trabalho mais incisivo nas barreiras sanitárias, iniciado na semana passada, com maior restrição na entrada de turistas e visitantes, a Prefeitura informou que as equipes reforçaram a fiscalização nas praças e cachoeiras e também nos estabelecimentos, incluindo bares e restaurantes. Neste sábado, as equipes atuaram tanto na verificação de denúncias quanto com ronda e encontraram a maioria dos estabelecimentos cumprindo as normas, com limitação de público, distanciamento e encerramento das atividades no horário determinado. As equipes dividiram o município por áreas e cobriram do Quitandinha a posse. Além do monitoramento nas áreas públicas, as equipes têm feito vistorias em estabelecimentos a partir de denúncias e também durante as rondas. Nas barreiras sanitárias, são 4 fixas e uma volante. O serviço de fiscalização continuará ao longo de toda a vigência do decreto, com agentes atuando em todo o município. Caso haja resistência ou negligência por parte dos donos dos estabelecimentos, será emitida multa e o local poderá até ser interditado. A decisão pela ampliação das medidas na última sexta-feira levou em conta o cenário epidemiológico no país, com agravamento dos casos em todas as regiões e orientações do governo do estado. No município, parques, pontos turísticos, casas de shows, boates, casas de festas, pistas de dança, espaços de recreação infantil e áreas de lazer de condomínios e também de hotéis e pousadas deverão ficar fechados. Cachoeiras também estão proibidas, com impedimento inclusive de estacionamento nestas áreas.
Medidas de lockdown e toque de recolher vêm sendo usadas de forma mais incisiva por estados e municípios na tentativa de diminuir a propagação da Covid-19. Mas, apesar de diversos decretos e medidas que geram penalidades, nem sempre a imposição causa mobilização na sociedade. O uso de campanhas nas cidades, empresas privadas e meios de comunicação também são comuns, mas nem sempre essas iniciativas causam sensibilização e as aglomerações continuam. O Brasil ultrapassou a marca de 300 mil mortes por coronavírus. O lockdown e toque de recolher foi adotado por alguns estados, e a não obediência pode gerar multa de R$ 2.000, como é o caso do Distrito Federal. A docente do curso de saúde coletiva da Universidade de Brasília, Carla Pintas, afirma que a população precisa ser orientada de forma mais incisiva pelos gestores de cada cidade para compreender melhor a necessidade de se manter isolado. É importante a gente orientar a população por que esse motivo, por que o motivo da gente ficar em casa, qual é a importância. A gente não está querendo que as pessoas percam o emprego, a gente não está querendo que a economia do país afunde, não é essa a questão, é uma questão de saúde pública, é uma questão de salvar vidas. E a gente tem, por responsabilidade sanitária, e aí é uma responsabilidade sanitária que está delegada pela Constituição Federal, está delegada para estados, municípios e governo federal. A gente tem a responsabilidade sanitária, num momento de pandemia, de efetivamente organizar esse movimento nas cidades, ou seja, precisa ter um decreto ministerial, presidencial, né, um decreto presidencial do governador, do prefeito, precisa, para legitimar as ações, ou seja, para eu fazer com que os serviços efetivamente fiquem fechados. Então, são duas coisas que eu acho que tem que acontecer simultâneas. As medidas que devem ser tomadas pelos gestores públicos, né, de quem está hoje no poder, mas junto disso, medidas de orientação. A gente vem orientando isso já há muito tempo, já tem um ano que a gente está nessa pandemia. Então, essas orientações já vêm acontecendo há bastante tempo. Então, acho que tem que reforçar. Tem as medidas que, às vezes, os governantes colocam a multa, fechar o serviço, embargar aquele serviço porque a obra, enfim, ou qualquer coisa que esteja acontecendo fora do previsto. Eu acho que tem essas medidas que são mais drásticas, e eu acho que elas devem estarem sinalizadas que elas vão acontecer, mas a gente precisa estar o tempo todo informando a população. A educação em saúde é fundamental. Enquanto a população não entender a gravidade, qual é a gravidade do Covid hoje, assim, para ser bem sincera, a gente tem pessoas morrendo, e morrendo muito. É como se a gente tivesse um World Trade Center, aquele evento enorme que o mundo inteiro ficou consternado, daquelas torres gêmeas. É como se a gente tivesse aquele número de mortos no Brasil todos os dias. Diante do agravamento da pandemia da Covid-19 nas 2 últimas semanas e do chamado superferiadão aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no último dia 23, os núcleos regionais de tutela coletiva da Defensoria Pública do Rio de Janeiro expediram mais uma recomendação aos municípios do estado, desta vez para as regiões Sul-Fluminense e Costa Verde. Destinado aos prefeitos, secretários de saúde e demais autoridades com atribuição na área, a instituição recomendou que as medidas de contenção da mobilidade social fossem endurecidas durante o período que contempla o superferiadão, do dia 26 de março até o dia 4 de abril. No documento, a Defensoria ressalta que os municípios devem proibir o acesso de turistas e moradores às praias, cachoeiras, lagos, pesca e pagues, além de endurecer as regras para os hotéis, pousadas e restaurantes. A recomendação também contempla o isolamento dos grupos de risco, a proibição de qualquer evento de aglomeração, o distanciamento social no ambiente de trabalho, a suspensão de atividades econômicas não essenciais e a adoção de quarentena nos termos da Portaria número 356 de 2020. Para o defensor público João Elvésio, a situação dos municípios dessas regiões é bem crítica. Todos estão com bandeira vermelha e com ocupação de leitos no limite. E você vai ver depois do intervalo. Corte de energia dos consumidores de baixa renda por inadimplência é suspenso em todo o Brasil. Projeto do vereador Yuri Moura pode acelerar reajuste do aluguel social. Governador Cláudio Castro é questionado sobre confraternização em Itaipava. O Notícias do Dia volta em instantes.
A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. Uma confraternização promovida pelo governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, neste domingo em Itaipava, causou revolta nas redes sociais devido à possibilidade de aglomeração no local. Por volta das 10 horas da noite, a assessoria do governo informou ao Estadão Broadcast que o movimento de pessoas e veículos relatado pelo jornal O Globo era uma comemoração familiar e com poucas pessoas. Segundo o jornal Carioca, havia 12 carros estacionados na porta da casa onde ocorria a celebração, iniciada ao meio-dia. O governo negou que tenha havido aglomeração e disse que estavam apenas os filhos, esposa, irmãos e os pais do governador Cláudio Castro. Vale ressaltar que na última sexta-feira, o estado do Rio iniciou uma pausa de 10 dias e, por isso, o feriadão vai até o dia 4 de abril. O ponto de vacinação contra a Covid-19 instalado na unidade básica do Itamaraty vai ser transferido para o Clube Palmeira a partir de amanhã, dia 30. A medida foi anunciada pela Prefeitura no sábado, devido ao aumento do público a ser imunizado após a ampliação da faixa etária da campanha. Neste momento, idosos acima de 70 anos estão recebendo as doses. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, mais de 11 mil idosos nesta faixa etária acima de 70 anos já estão cadastrados para receber o imunizante. Até o momento, 23.427 pessoas receberam a primeira dose e outras 7.640 receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19, entre idosos e profissionais da saúde. Além da mudança no ponto de vacinação da UBS do Itamaraty, a Prefeitura também anunciou a transferência do polo que funciona no Hospital Municipal Nelson de Saerpe, destinado exclusivamente para o atendimento aos profissionais de saúde a partir desta terça-feira. Esse ponto de vacinação vai ser transferido para a Casa da Educação, a Casa Visconde de Mauá, próximo ao Palácio de Cristal. Nos dois pontos novos, Clube Palmeiras para os idosos acima de 70 anos e na Casa da Educação para os profissionais de saúde, a vacinação segue sendo realizada das 9 horas da manhã até as 4 da tarde. No momento do agendamento, é importante estar atento à data em que a vacinação será realizada. Idosos que tenham dificuldade para acessar a internet podem fazer o agendamento pelos telefones 2233-8850 ou 2233-8852. O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 4 da tarde. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu, na última sexta-feira, suspender o corte de energia dos consumidores de baixa renda por inadimplência em todo o Brasil. A medida vale até 30 de junho para os consumidores da tarifa social de energia elétrica, contemplando aproximadamente 12 milhões de famílias. A tarifa social é uma política pública que concede descontos na conta de luz para as famílias de baixa renda. Com ela, o consumidor recebe um abatimento mensal que varia de acordo com a tabela de consumo.
Tem direito ao desconto as famílias inscritas no Cadastro Único com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa, ou famílias com portador de doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento. Nesse caso, com renda mensal de até 3 salários mínimos. Também tem direito as famílias com integrante que receba o benefício de prestação continuada. Também está vedado o corte de energia de unidades consumidoras com equipamentos vitais à preservação da vida e dependentes de energia elétrica, além de unidades de saúde, a exemplo de hospitais e centros de produção, armazenamento e distribuição de vacinas. 7 anos. Esse é o tempo que as famílias beneficiárias do aluguel social, programa que oferece recurso assistencial mensal às famílias carentes cadastradas, estão aguardando por um reajuste no valor que é pago atualmente. Mas isso pode mudar, olha só. Na semana passada, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou um projeto de lei enviado pelo Executivo a partir de uma indicação legislativa do vereador Yuri Moura, que garante o reajuste em 10% no valor pago às famílias, além da criação de uma comissão permanente com representantes das famílias beneficiárias para a viabilidade de reajustes anuais. Bom, eu acompanho as famílias vítimas de tragédia em Petrópolis há alguns anos já, ao lado da liderança Cláudia Renata, que é do movimento da moradia e do aluguel social. E a gente percebeu que desde 2014 esse benefício não é reajustado, ou seja, são 7 anos aí de defasagem no valor que era de R$500. Nós conseguimos um primeiro aumento de 10%, ou seja, vai para R$550, porém, para além desse ganho, nós incluímos na lei do aluguel social o mecanismo de que todos os anos, ou seja, anualmente, uma comissão terá que se reunir, e essa comissão sendo formada pelos beneficiários também do aluguel social, para reavaliar as condições do mercado imobiliário. Ou seja, nós criamos um gatilho, um mecanismo para que todo ano seja rediscutido um reajuste. E a gente não fique com aí mais 7 anos com tanta defasagem no valor. Esse movimento é importante porque hoje o município paga os donos de imóveis às quais essas famílias estão alugando. E aí, muitas das vezes, na maioria, na verdade, você tem uma diferença do que o município paga para o real valor do aluguel daquele proprietário. Sendo assim, as famílias acabam tirando do próprio bolso para poder recompor esse valor cheio. Quando a gente consegue aumentar o valor que o município paga no aluguel social, isso quer dizer que essas famílias vão conseguir pegar parte desse dinheiro que elas tinham que recompor o aluguel e investirem, né, na sua própria família nesse momento tão duro de pandemia. Esse aumento de R$50, para a gente ter uma ideia, ele é significativo porque hoje o município, com seus programas de transferência de renda, como Merenda Certa e o Cartão Imperial, paga R$70 por cada beneficiário. Então, na prática, quando a gente aumenta em R$50 o aluguel social e ainda prevê aumentos para o futuro, você está injetando esse próprio recurso na economia da família, ajudando na compra de alimentos e outras coisas. Com um aumento de 10%, o aluguel social do município passa a ter valor maior que o mesmo programa a nível estadual, R$550. Serão R$50 a mais na renda mensal de cerca de 200 famílias, que vivem situação complicada com a incerteza do auxílio emergencial e a crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19. É importante ressaltar que esse reajuste ele faz com que o aluguel social em Petrópolis seja maior, tenha um valor maior do que o aluguel social do Estado. Então a gente está mostrando para outras cidades e para o próprio governo do Estado que é possível melhorar esse benefício. E a partir disso, lembrando que o aluguel social é uma política temporária, que a gente possa reconstruir as políticas de habitação. Não depender só dos grandes condomínios que nunca chegam, pensar em políticas habitacionais mais rápidas, em prédios e edificações menores, para a gente poder fazer com que essas pessoas que dependem do aluguel social possam ter uma moradia digna. Mas, enquanto isso, receber o aluguel social proporcional ao valor do que o mercado imobiliário tem na nossa cidade. Então, agradeço aqui à secretária Rosane Borsato e ao prefeito Ingo Ramos por terem aceitado a nossa indicação na Câmara. Em breve, a gente vai iniciar uma discussão de plano de habitação de interesse social. Nosso mandato popular vai estar à frente desse projeto na Casa e aí vamos ampliar também outras políticas no campo da moradia popular. Um homem de 44 anos foi preso em flagrante por violência doméstica na noite de domingo, no distrito de Pedro do Rio. Ele ameaçou matar a companheira com uma faca de caça. O homem foi detido por policiais militares e levado para a delegacia. Mesmo na presença dos policiais, ele fez diversas ameaças à mulher. Um machado, a faca de caça e uma pistola foram apreendidos dentro da residência do casal. O crime foi registrado na delegacia.
E você vai ver depois do intervalo. Pancadas de chuva forte podem ocorrer até esta quarta-feira. O programa Nasceu Bora Cuidar reestreia nesta quinta-feira. Canarinhos lançam na terça documentário sobre seus quase 80 anos de história. O Notícias do Dia volta já. A Silvério Imóveis tem tradição em venda e locação. A nossa administração tem apoio do Departamento Jurídico, que garante a sua tranquilidade. Temos consultoria e legalização para facilitar todos os trâmites imobiliários. Silvério Imóveis, a chave para os seus sonhos. Venha nos visitar. A casa é sua. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está mais completa do que nunca. Promoções e novidades para você. Venha conferir na Móveis Pedro II a lindíssima linha de abajures e luminárias. Aproveite nossas super ofertas. A Defesa Civil informou no início da tarde de hoje a formação de núcleos de chuva em pontos isolados da cidade. Olha só. Segundo a Defesa Civil, há previsão de pancadas de chuva moderada a forte, podendo vir acompanhadas por raios e rajadas de vento forte na tarde e noite de hoje. Um núcleo de chuva moderada atua principalmente nas regiões do 2º, 3º e 4º distritos. A previsão do tempo até o meio-dia de quarta-feira é de céu parcialmente nublado, com chuva principalmente à tarde. A temperatura mínima fica em torno de 20 graus e a máxima de 29. A umidade relativa do ar pode variar entre 60% e 80%. Agora uma boa notícia. A TV Cidade de Petrópolis reestreia na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, o programa Nasceu Bora Cuidar. Depois de meses fora do ar, o programa Nasceu Bora Cuidar retorna à grade da TV Cidade de Petrópolis com um novo comando. À frente da atração, Vânia Toledo, mãe da Maitê, vai trazer profissionais de várias áreas e ajudar as mães e os responsáveis de bebês, crianças e adolescentes com muitos temas relevantes. Pessoal, meu nome é Vânia Toledo e eu venho aqui fazer um convite para você. Na quinta-feira, às 11 horas da manhã, vai acontecer a reestreia do programa Nasceu Bora Cuidar? E eu espero por você, às 11 da manhã, na quinta-feira. Não se esqueçam, anota aí. À frente do Nasceu Bora Cuidar já estiveram as apresentadoras Francine Fiamma e Jéssica Lima. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre uma história que merece ser contada. O Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis terá a própria trajetória contada. Graças à Lei Aldir Blanc, o coro de meninos mais antigo do Brasil vai levar às telas a história de sucesso que atravessa gerações no curta-metragem Canarinhos de Petrópolis, Tradição e Contemporaneidade. Como o nome do documentário aponta, os canarinhos foram capazes de se adaptar à modernidade sem perder sua essência e a tradição que os move. Foram cerca de 2 meses de produção do curta-metragem, em que foram reunidas imagens de arquivo, registro de apresentações e depoimentos de coralistas, ex-coralistas e famílias que acompanharam de perto o que é fazer parte do Instituto. Nós estamos fazendo um documentário do nosso Instituto, com o coro especialmente em vista dos 80 anos do Coral dos Canarinhos de Petrópolis, que nós vamos comemorar no próximo ano. E com o incentivo que nós tivemos da Lei Aldir Blanc, nós vamos lançar esse documentário ainda este mês. E a ideia do documentário é recolher
também depoimentos nesses 80 anos, então conseguimos alguns depoimentos, um depoimento de um ex-canarinho de cada década, desde 1940 até os dias de hoje. Então, e mostrando também, hoje nós estamos aqui em frente ao Sagrado, onde tudo começou, em 1942, com a criação do coro, junto à Escola Gratuita São José, que funcionava junto aqui ao Convento do Sagrado. E por muitos anos os meninos saíam aqui da nossa escola e iam fazer o ensaio, então estudavam de manhã e à tarde iam para o ensaio lá na Santos Dumont, quando foi adquirido aquele terreno. E então nós estamos fazendo esse trajeto e com isso também mostrando um pouco da cidade de Petrópolis, porque é a cidade dos canarinhos de Petrópolis, do coro mais antigo, de meninos cantores mais antigo do Brasil. De acordo com o Frei Marcos Antônio de Andrade, parte do cenário cultural local, nacional e internacional, o Coral dos Canarinhos de Petrópolis já formou milhares de jovens desde que foi fundado. Com uma discografia de 18 álbuns e apresentações por diversas cidades do Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Áustria, República Tcheca, Itália, Venezuela e Argentina, o Instituto é motivo de orgulho para Petrópolis. Tendo iniciado suas atividades em 1942, com a criação do coro junto à Escola Gratuita São José, os canarinhos trilharam um caminho de sucesso e conquistas, sem abandonar suas raízes, que inclusive terão lugar no curta-metragem. O curta poderá ser acessado nesta terça-feira, dia 30, a partir das 7 horas da noite, no Facebook e YouTube, tanto dos Canarinhos quanto da TV Franciscanos. A produção estreia nesta terça-feira, às 7 horas da noite, nas redes sociais do Instituto dos Meninos Cantores de Petrópolis. O Notícias do Dia termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. TVC 16. Aqui você se vê.